Os vasos são de diferentes tamanhos, formatos e composição. Você saberia qual o vaso adequado para suas plantas? Nesse Cultivar no Lar, falaremos sobre recipientes de cultivo. Os vasos são recipientes em que normalmente cultivamos as plantas. Digo normalmente, pois existem diversos objetos que podemos reutilizar para cultivar nossas plantas e que podemos chamar também de vasos. Os seus tamanhos são dados em litros, por ser uma medida volumétrica ideal para as raízes. Só que não podemos esquecer que o formato do recipiente irá influenciar no formato da copa, da nossa planta, por exemplo. De modo simples, se o vaso for largo, as copas serão mais largas. Se o vaso for estreito, as copas também serão mais estreitas. Se o vaso por acaso for raso, a copa será baixa. Se profundo, a copa será mais alta, dependendo do porte da planta. Além disso, os materiais e cores do vaso também possuem impacto sobre o desenvolvimento das nossas plantas. Os que apresentam melhores condições são os vasos de cerâmica, pois aproximam-se mais das condições do solo. Porém, precisam de regas mais intensas, pois a cerâmica retira a água do solo por conta de seus poros e é um material mais frágil também. Os vasos de plástico são mais acessíveis e apresentam diversas formas e tamanhos, mas aquecem com mais facilidade, aquecendo o substrato e limitando o desenvolvimento das raízes. As cores também têm relação quanto ao aquecimento do vaso. Cores mais escuras irão aquecer mais os vasos e as mais claras não, sendo preferível então escolher vasos desse tipo. Agora vamos dar alguns exemplos de profundidade de vasos para se cultivar certas plantas. Para hortelã, tomilho, orégano, manjerona e afins, deve-se escolher um vaso com 15 cm de altura, que é mais aconselhável para as plantas rasteiras. Além disso, devem ser largos para possibilitar o crescimento lateral de plantas rasteiras. As jardineiras são uma ótima opção. Para plantas arbustivas, como manjericão, sálvia, alecrim e lavanda, deve-se escolher um vaso com 20 cm de altura. Para plantas com rizomas e tubérculos, como por exemplo a cúrcuma, o gengibre, batata doce e batata, deve-se escolher sacos de plantio a partir de 30 cm de profundidade. Existem alguns recipientes alternativos em que você pode cultivar as suas plantas. Alface, espinafre, rúcula, todas podem ser cultivadas em garrafa PET. Abobrinha, beterraba, cenoura, chuchu, tomate, vagem e couve podem ser cultivados em pneus e galão. Escolhido o recipiente, será necessário realizar a montagem de uma estrutura de drenagem no fundo do vaso, para a aeração adequada das raízes da sua planta. Antes de fazer a camada de drenagem, certifique-se de que o recipiente de cultivo possui furos em seu fundo. Em alguns vasos, existem partes demarcadas onde os furos devem ser feitos. Caso esteja utilizando um recipiente alternativo, cubra o fundo do recipiente com água e observe os locais em que ela se concentra. São esses locais que você deve abrir os furos. Agora, na camada de drenagem, você poderá utilizar argila expandida ou brita, que deverá cobrir o fundo do seu vaso. Feito isso, você poderá colocar o substrato e então a sua plantinha. Espero que você tenha encontrado o seu vaso adequado para a sua planta. Obrigado por assistir e até o próximo Cultivar no Lar!